Sabe aquelas crianças que parecem sentir tudo com uma intensidade diferente, que nos desafiam e ao mesmo tempo nos encantam com essa profundidade toda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo. Quem nunca viu, né? Aquela cena da criança que se frustra, a ponto de se desesperar com um brinquedo que não encaixa. Ou que chora com uma facilidade que surpreende por um detalhe que pra gente parece mínimo. É uma intensidade que pode deixar qualquer adulto meio perdido. E aí, a nossa primeira reação muitas vezes é pensar: isso é drama, é manha, tá de frescura. Mas e se por trás disso tudo tiver algo bem mais profundo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos entrar então nesse mundo de intensidade. E o ponto de partida aqui é crucial, sabe? Não estamos falando de uma fraqueza ou de uma falha de caráter. Estamos falando de um jeito fundamentalmente diferente de perceber o mundo. O nome para isso é intensidade emocional. E veja bem, isso é uma característica da pessoa, não é uma escolha. A criança que sente assim não tem ainda as ferramentas internas para conseguir organizar essa avalanche de sentimentos e informações que o mundo joga para ela. Vamos tentar imaginar por um segundo. Para essa criança, os sons são de fato mais altos. Uma mudança na rotina é de verdade mais desestabilizadora. Uma crítica dói muito mais fundo. Não é exagero, é a realidade da percepção dela. O mundo dela é genuinamente mais intenso. E é exatamente aqui que muitos de nós, adultos, mesmo com a melhor das intenções, cometemos um erro clássico: tentar endurecer a criança, forçar uma barra para ela ser mais forte. Essa frase, tão comum na nossa cultura, a mensagem que ela passa é muito clara. O que você está sentindo é errado, é um incômodo, é melhor guardar para dentro. E essa aqui vai ainda mais fundo. Ela não só invalida o que a criança sente, mas ataca quem ela é. Sugere que tem algo de errado com a própria criança por sentir daquele jeito. E o resultado disso não é uma criança mais forte, é o contrário. O que a gente constrói com isso é vergonha. A criança não aprende a lidar com o sentimento, ela aprende a escondê-lo. Ela se cala, não porque melhorou, mas por medo ou por vergonha de sentir. Então tá, se a dureza não funciona, qual é a saída? A resposta está em uma mudança de papel. O adulto precisa deixar de ser um juiz para se tornar um intérprete. Crianças com alta sensibilidade não precisam de rigidez, elas precisam de ajuda para decodificar esse mundo avassalador que sentem por dentro. Elas precisam, literalmente, de um tradutor para as suas próprias emoções. Olha o poder de uma frase simples como essa. Ela não tenta consertar, não tenta diminuir o sentimento, ela só diz: eu estou te vendo. O que você sente é real e você não está só nisso. Outra frase poderosa é: eu entendo que isso te deixou triste. E isso quebra um mito gigantesco, né? Aquela ideia de que validar um sentimento é passar a mão na cabeça, que estraga a criança. A neurociência mostra justamente o oposto. Quando um sentimento é nomeado e validado, o cérebro da criança começa a se acalmar. Validação não é mimo, é uma ferramenta poderosíssima de regulação emocional. Certo? Então, como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como é que nos tornamos esse intérprete que a criança tanto precisa? Bom, aqui tem um guia bem prático. Primeiro, ajudar a criança a dar nome ao que ela sente. Coisas como: parece que você ficou bem frustrado com isso, né? Já ajuda muito. Segundo, antecipar os gatilhos. Festas muito barulhentas, esperas muito longas. Se a gente já sabe o que pode sobrecarregar, dá para se preparar. Terceiro, rotinas estáveis. Elas são como uma âncora, dão uma sensação de segurança que acalma o sistema nervoso. Quarto, ensinar umas técnicas bem simples de respiração. É uma ferramenta que a criança vai levar para a vida toda. E por último, o quinto ponto. Às vezes, a melhor solução é só diminuir o volume. Menos barulho, menos luz, menos atividades. Menos pode ser muito, muito mais. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que é uma tentativa de reposicionar completamente o nosso olhar. Porque a forma como a gente lida com a sensibilidade de uma criança hoje define o adulto que ela vai ser amanhã. E olha, este slide aqui mostra perfeitamente o que está em jogo. São dois caminhos. Quando essa intensidade emocional é ignorada, ela pode virar ansiedade, baixa autoestima, um medo de errar que paralisa. Mas, quando ela é nutrida, quando a criança aprende a traduzir o que sente, essa mesma intensidade vira matéria-prima para empatia, para criatividade e para uma maturidade emocional enorme. A gente precisa abandonar esses rótulos. Eles são muito simplistas e, sinceramente, não ajudam em nada. O objetivo final não é transformar a criança sensível em outra pessoa.
O objetivo é dar a ela as ferramentas para que ela consiga se entender e navegar pelo seu próprio mundo interno com confiança. Essa aqui é talvez a metáfora mais poderosa de todas. É pensar na sensibilidade não como um problema, mas como um diamante bruto. No estado natural, ele pode parecer só uma pedra, às vezes até com umas arrestas que machucam. Se esse dom for tratado com dureza, ele quebra, ele vira ferida. Mas se ele for lapidado, com cuidado, com paciência, com validação, ele se transforma em força, em empatia, em brilho. Ajudar uma criança a lapidar esse dom é talvez um dos maiores presentes que um adulto pode dar.